E aí galera, aqui é Gibi, tô tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi, o meu nome é João e o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico. Quero conversar um pouquinho com vocês sobre a importância de ter uma leitura de qualidade. Não me refiro em ler gibis a ler gibis de qualidade, mas a gente ter uma boa qualidade de leitura. A gente poder realmente, enquanto colecionadores, enquanto apreciadores da nona arte, realmente apreciar, aproveitar a leitura que a gente está fazendo. E a grande questão desse vídeo é justamente isso, se a gente realmente está sabendo aproveitar a leitura, se a gente está sabendo realmente curtir o momento em que a gente está lendo o quadrinho. Antes de chegar, aliás, antes de seguir em frente com o nosso bate-papo, deixa eu fazer um pedido para você. Se você não é inscrito no canal, aproveite este momento para se inscrever no canal. Se inscrever no canal, você dá uma força para esse que vos fala chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Esse é um sonho que eu tenho. Quero pedir sua ajuda de se inscrevendo no canal para poder realizar esse sonho de chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube. Também quero pedir a você que curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Quero deixar aqui na tela o nome da galera que tem apoiado o canal. Muito obrigado pela força e pelo apoio de vocês. E também quero agradecer a todos que compram pelos links do canal. Muito obrigado pelo apoio de todos. E vamos seguir aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo quadrinístico. Esses dias atrás eu estava pensando um pouquinho sobre meus hábitos de leitura e estava trazendo à memória essa minha jornada como colecionador e como eu lia gibi, como eu estou lendo gibi, e comecei a traçar alguns paralelos e pesar algumas coisas, justamente na medida com que eu fui me lembrando da forma com que eu lia quadrinhos. E quando eu comecei a ler quadrinhos lá na década de 80, eu lia muitas vezes cada um dos gibis, muitas vezes mesmo. Por quê? Primeiro porque eu não tinha como ficar comprando gibi toda hora. E à medida com que eu ia conseguindo um gibizinho novo, ou conseguia emprestado com um amigo, aquela coisa toda, eu lia ele o máximo que eu podia e aprendia bastante coisa. E eu confesso a vocês que essa leitura contínua, essa repetição de leitura me fez fixar muitas coisas da cronologia dos personagens, de histórias, de momentos assim quadrinísticos que marcaram a minha vida. E isso me trouxe justamente essa questão. Eu tinha realmente uma leitura de qualidade porque eu me empolgava muito com a leitura, mergulhava muito naquele mundo da história e que lia uma vez, lia duas, lia três e por aí adiante. Bom, parei de ler os quadrinhos e quando eu voltei, eu tinha exatamente R$ 25 por mês para poder comprar quadrinho. E isso foi em 2006 e uma mensal nessa época custava R$ 6,90. E eu comprava X-Men, X-Men Extra e Universo Marvel, R$ 6,90 cada um, R$ 21. E aí quando aparecia aí uma minissérie, alguma coisa assim, custava via de regra coisa de R$ 5,90, eu também acabava dando o meu jeito de comprar. Mas o que eu fazia? Como eu podia comprar 3 gibis por mês, aí já não tem mais essa questão, né, de conseguir um gibi emprestado, trocar isso e aquilo, porque daí você já está mais isolado nesse mundo quadrinístico, vamos dizer assim. Eu lia os meus gibis 3 vezes cada um deles. Por quê? Porque a primeira leitura eu dava aquela lida mais rápida para matar a curiosidade. Na segunda leitura eu pegava para apreciar um pouco mais a arte, e na terceira vez para pegar o máximo de detalhes possível das histórias. E nessa coisa toda, eu também acabava aproveitando bastante, porque eu, por conta de fazer essas 3 leituras, eu trazia assim, guardava na memória muita informação, guardava na memória muitos elementos importantes, e com isso eu gravei muita coisa. Justamente por causa disso, eu absorvi muito conteúdo por conta dessa leitura de mais qualidade. Mas aí começaram a vir as grandes promoções, a condição financeira deu uma melhoradinha na época e começou a vir muitas promoções, aquela coisa toda, e promoções realmente avassaladoras, né, tanto da Saraiva quanto da Amazon, e inegavelmente todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, consumiu bastante quadrinho, né, começou a comprar bastante coisas, por quanto que tinha coisa que às vezes estava com 70%, 80% de desconto, e isso gerou, obviamente, um acúmulo, né, maior de quadrinhos em casa, e pilhas de leitura começaram a crescer muito mais por causa disso. E eu confesso a vocês que enquanto eu tinha lá os R$ 25 para comprar quadrinho por mês, eu não tinha
pilha de leitura, porque eu comprava 3 GB por mês, lia e guardava, então não tinha lá muito essa coisa de pilha de leitura. Às vezes ela crescia um pouco, aparecia quando eu saía de férias em algum sebo, alguma coisa assim, e pegava quadrinhos no sebo, e aí por conta que eu tinha agora esses quadrinhos do sebo aí que acabava tendo um pouco de pilha de leitura, mas não era muito comum. Depois dessas promoções aí sim começou a ter pilhas de leitura e tudo mais. Eu acho que de certa forma isso aconteceu com muita gente, mas enfim. E também veio o canal, e o canal eu criei para poder partilhar a experiência de leitura, poder conversar com vocês sobre quadrinhos, e dificilmente hoje eu faço 3 leituras de ou seja, 3 vezes o mesmo gibi. Muito difícil isso acontecer. É muito difícil, na verdade, quando eu ler sequencialmente os 2 gibis, ou seja, eu termino de ler, por exemplo, uma edição igual essa aqui, Júlia Especial número 2, eu termino de ler e vou lá para o começo ler de novo. Isso eu fazia continuamente, e hoje dificilmente eu faço isso por algumas razões. A primeira delas que eu tenho que muitas vezes, obviamente, tem essa questão de eu dar o feedback para vocês, tem as questões das resenhas, tem as questões que às vezes uma editora manda ou algum autor manda o quadrinho para cá, eu tenho que ler para poder dar feedback para vocês. Então eu comecei a ter uma leitura onde eu me concentro muito mais nessa leitura única do que ler o gibi 2 ou 3 vezes. Então eu leio ele mais lentamente. Tá? Então eu não tenho leitura corrida, eu leio ele mais lentamente, eu já vou tentando fazer aquele processo que eu tinha antes de 3 leituras ou mais, tudo de uma vez só, onde eu vou pegando de página a página, olhando, dando fazendo aquela análise melhor ou procurando ali me aprofundar melhor em cada uma das páginas numa única leitura, porque eu sei que vai ser difícil eu ler esse gibi já de novo, assim que eu terminar, por conta de outros quadrinhos que estão na fila e que precisam ser lidos muitas vezes. E não só isso, como também tem a pilha, eu procuro tentar de alguma maneira diminuir um pouquinho a pilha de leitura. Então, hoje eu não consigo, diante do tempo que eu tenho, ler 3 vezes o mesmo gibi, 2 vezes o mesmo gibi, então eu faço uma leitura bem atenta para aproveitar o máximo possível dessa leitura. Então eu não gosto de fazer leitura corrida, eu não gosto de estar lendo o gibi apressadamente, eu não gosto nada disso. Então, eu sentei, enquanto eu não acabar eu não paro e coisa. Não, eu leio uma história e muitas vezes eu paro, vou fazer alguma coisa, depois eu pego para ler outra história, porque a ideia é justamente essa, é ir aproveitando a leitura o máximo possível. Então, eu estou muito cuidado com isso, mas diante dessas coisas todas, a gente tem que também tomar cuidado com essa questão de abaixar a pilha de leitura e priorizar muito a quantidade que se lê em detrimento da qualidade daquilo que você lê. Por quê? Porque aí você corre o risco aí de querer ler 30, 40 gibis no mês, e essa correria toda na hora de você ler gibi, você acaba não aproveitando a leitura, porque como tem muita coisa na pilha, você quer também ter um montante de leitura muito alto todo mês, e aí também é um desperdício, porque a gibi não foi feito para ser lido dessa forma, né? Nada foi feito, na verdade, para ser lido dessa forma, nem livro, nem gibi, porque a leitura tem que dar prazer, a leitura tem que ser um momento bacana, né? Pô, deixa eu ler, deixa eu aproveitar a leitura, digamos assim, deixa eu degustar isso daqui melhor para aproveitar realmente, até porque você investiu uma grana nesse gibi. Então o que acaba acontecendo? A gente tem que tomar muito cuidado em não priorizar quantidade, priorizar qualidade. E isso me faz o quê? Me faz ler em média aí uns 15 gibis por mês, 14, entre 13 e 15 gibis por mês. Mas por quê? Eu poderia ler mais, se eu corresse com a leitura, eu poderia ler mais. Se eu corresse bastante com a leitura, eu conseguiria talvez ler uns 25 gibis por mês. Mas eu acho isso um desperdício, eu acho Por quê? Porque eu vou ler tudo correndo e não vou aproveitar a leitura que eu estou fazendo. Então, eu prefiro ler aí entre 13 e 15 gibis por mês e fazer essas leituras de uma forma bem feita, de uma forma que eu preste atenção, de uma forma que eu aproveite a história, de uma forma que muitas vezes eu dialogo também com o autor. Ou seja, eu termino ali e falo, cara, ele falou disso e disso e disso na história e necessariamente não ficou muito bom porque ele fez esse, sabe? Dou aquela pensada assim depois que eu termino de ler a história, se eu gostei
gostei, se não gostei, por que eu não gostei, o que me incomodou. E essas coisas para mim são importantes justamente por causa disso, de querer ter uma leitura de qualidade. Então para mim hoje é muito importante ter uma leitura de qualidade, aliás sempre foi. Então eu priorizo a qualidade ao invés da quantidade de quadrinhos que eu venho a ler por mês. E obviamente há pessoas que conseguem, né, ler muita coisa no mês e manter a qualidade, mas eu prefiro fazer uma leitura mais lenta e dentro dessa leitura mais lenta aproveitá-la ao máximo possível. E essa é a questão. Você tem feito uma leitura de qualidade? Você tem aproveitado realmente o momento de que você lê quadrinho? Você presta realmente atenção nos diálogos? Você consegue parar para prestar atenção nos desenhos? Não só se os desenhos são bonitos, mas no que está acontecendo naquela imagem. Se você nota, para às vezes para olhar o fundo da imagem para ver o que está acontecendo ali atrás, porque muitas vezes há detalhes que o desenhista coloca no fundo e que são importantes para dentro da narrativa que às vezes a gente não percebe porque está lendo apressadamente. Enfim, ler com qualidade implica nisso, de prestar atenção no que está sendo dito, mas também prestar atenção na arte, naquilo que está ali desenhado. Você está conseguindo fazer uma leitura de qualidade, você está fazendo uma leitura que realmente você está degustando essa leitura, ou você está agindo de uma forma apressada porque você tem uma pilha grande de leitura. Enfim, conta aí pra mim e vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é muito bom. Bom galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês e logo logo eu tô voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo, até a próxima.